que você quiser, viu, Paulo? Câmara Municipal de Dumont, do Estado de São Paulo. Apresentação do Plano Plurianual 2026-2029, em audiência pública. Dumont, dia 4 de setembro de 2025. Boa noite a todos os cidadãos e cidadãs de Dumont, autoridades presentes, representantes da sociedade civil e servidores. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal. Boa noite também a todos que nos acompanham ao vivo pela internet, YouTube, Instagram e Facebook. Convido para fazer a parte da mesa o excelentíssimo senhor prefeito municipal Rogerson Aparecido Burjalão Ruiz, T. O senhor Carlos Henrique Eng, KK, assessor contábil do Poder Executivo. E o senhor Rafael Nogueira Lopes, responsável pelo setor de contabilidade da Câmara Municipal. Pode sentar aqui. Declaro aberta a audiência pública para apresentação do discurso do projeto de lei número 31 de 2025, que institui o plano plurianual do nosso município de Dumont, do quadriênio 2026 a 2029. O objetivo dessa audiência é cumprir com o nosso dever de transparência e garantir a participação popular no planejamento de médio prazo do nosso município, conforme exige a Lei de Responsabilidade Fiscal e a nossa lei orgânica. Hoje vamos conhecer as diretrizes e os objetivos e metas da Prefeitura que planeja para os próximos 4 anos. Este é o momento da comunidade entender, questionar e contribuir com o futuro de Dumont. Convido o excelentíssimo senhor prefeito municipal para fazer o uso da palavra caso queira. Boa noite a todos aqui presentes, o pessoal que nos acompanha. Quero aqui agradecer a oportunidade, agradecer a Câmara Municipal, em nome do nosso presidente Marlon, né? Quero agradecer aqui aos vereadores, quero agradecer em especial a nossa equipe, né, da Prefeitura Municipal, registro aqui a nossa secretária do Planejamento, doutora Leilane, a nossa diretora da Cultura, que tem feito um excelente trabalho, Rosiane, a nossa secretária Fabiana, secretária da Educação, e também a nossa secretária da Saúde, Thalita, secretária da Saúde, que também, assim, tem trabalhado todos juntos e firmes para uma Dumont cada vez melhor. Quero registrar a presença também do Carlos Alberto, nosso Kaká, que é o nosso engenheiro de contabilidade, né, que cuida aí das nossas finanças. Registrar também aqui a presença do Ricardo Monteiro, o nosso tesoureiro do município, e que mostra para a nossa população o compromisso da nossa equipe, né, com os nossos projetos, com a nossa cidade, que é importante. Quero dizer que é um momento de muita responsabilidade, que hoje apresentamos o PPA, o Plano Plurianual, que orientará as ações e investimentos do nosso município nos próximos 4 anos. Esse é um momento muito importante, porque o PPA é mais que uma exigência legal, é um instrumento de planejamento, de compromisso com a nossa população. Aqui estão expressas as prioridades, os programas, as metas que refletem tanto o plano de governo quanto as necessidades que ouvimos diariamente da nossa comunidade. Nosso objetivo é dar transparência, responsabilidade e continuidade às políticas públicas, garantindo que cada real seja aplicado de forma eficiente e com resultados concretos para a vida das pessoas. Hoje, vamos apresentar de maneira clara como estruturamos este planejamento, mostrando as áreas que receberão investimentos e que forma vamos organizar as contas públicas para dar sustentação a esse projeto. Contas essas que estamos tendo que fazer muito malabarismo para mantê-las de pé, por conta do momento financeiro que atravessa a nossa cidade, nosso estado, nosso país.
Quero registrar também os meus agradecimentos a todas as secretárias, como eu disse no começo, que participam ativamente desse processo, contribuindo com os diagnósticos, propostas e metas, e elas que estão no front, junto com a administração, e sabem os problemas, as dificuldades, ouvem as reclamações, as sugestões e trazem para que a gente, em conjunto, resolve e tenta resolver de uma maneira que melhor se encaixa de acordo com a nossa estrutura, especialmente orçamentária. E para detalhar os aspectos técnicos e contábeis do PPA, né, temos aqui o Cacá e o Rafael, que vai nos orientar e mostrar com clareza e com números os nossos planos para esses 4 anos. Muito obrigado a todos e quero agradecer e dizer que estamos à disposição para qualquer eventual dúvida na nossa administração. Muito obrigado, prefeito. Convido o senhor Rafael Nogueira Lopes, responsável da parte contábil da Câmara Municipal de Dumont, para explanar sobre a parte que compete à Casa de Lei sobre a participação do PPA 2026-2029. Boa noite a todos, boa noite ao T, ao Marlon, ao Cacá que estão aqui comigo, todos os vereadores e toda a população presente. Vou fazer uma explicação rápida aqui do PPA, da Câmara muito mais simples, mas vale a pena a gente passar. Bom, o PPA faz parte de algumas leis que estão previstas na Constituição no artigo 165, que é o Plano Plurianual, que é o PPA, que nós estamos tratando hoje, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e as leis orçamentárias anuais, que é a LOA, né? Que eu acho que eu escrevi errado aqui. Então, pode passar. Então, como eu disse, o PPA, que é o que nós estamos conversando hoje, de 2026 para 2029, tratado no projeto de lei 31/2025. Então, o PPA, ou Plano Plurianual, é o planejamento de médio prazo de 4 anos que define as diretrizes, os objetivos e as metas do município. O que é? É a principal ferramenta de planejamento de médio prazo do município. Ele tem a duração de 4 anos, iniciando-se no 2º ano de mandato do prefeito e terminando no 1º ano de mandato seguinte. O objetivo dele é definir diretrizes, objetivos e metas de médio prazo para a administração pública municipal. A abrangência, ele contempla as despesas de capital, que são os investimentos, e outras delas decorrentes, além de programas de duração continuada. A participação dele é elaborada de forma participativa, envolvendo toda a sociedade civil do município. A legislação é um instrumento de planejamento orçamentário estabelecido por lei. Aqui não sei se dá para todo mundo ler o quadro, mas o da Câmara ele é bem simples. Aqui nós definimos as sessões ordinárias, que são 19 todos os anos, né? Essa outra meta de deliberação de projetos, a gente baseia no que foi feito nos últimos anos, que são projetos de leis, emendas, toda parte que a Câmara elabora os vereadores para a Prefeitura. Então, são de interesses do município. Tá? Abaixo, pode passar, Cacá. Pode passar. Esse é, então, o nosso plano plurianual da Câmara. Tá? Então, nós estimamos o orçamento para 2026, onde temos as 4 ações, né, que é a ampliação legislativa, obras e construções do prédio aqui da Câmara, os gastos com inativos, a manutenção legislativa e a despesa toda do legislativo aqui. Então, e aí nós prevemos para 2026, 27, 28 e 29.
isso. Muito obrigado, Rafael. Convido agora o assessor contábil, representante do Poder Executivo, o senhor Carlos Henrique Eng, que fará a apresentação técnica do PPA 2026-2029. Boa noite a todos. Aproveitar aqui a iniciativa, agradecer a iniciativa, esse convite, né, de estar participando desse processo, que muito tem a colaborar para um futuro melhor para o município de Dumont. Iniciando aqui, qual que é a função dessa audiência aqui? É, de fato, expor de uma forma sucinta, né, que é uma peça muito complexa, e dar oportunidade para quem não aproveitou quando nós elaboramos as enquetes e tal, está fazendo as sugestões agora, que ainda antes da aprovação temos tempos de estar ajustando as peças, né? Então, qual que é a razão principal da audiência? No seu artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, traz a transparência, expor de uma forma que qualquer cidadão tenha acesso a essas peças. Então, esse é o intuito desta audiência, como também previamente no processo de elaboração dessas peças. Em especial, o seu parágrafo 1º traz a questão da participação popular, que cada vez mais vem ganhando uma importância, né, para se obter a voz da população e desenvolver políticas públicas de modo a atender essa população. Então, só enfatizar que no processo de elaboração dessa peça, houve a reunião preliminar para a contextualização do processo do planejamento. Ato posterior foi a nomeação da equipe de planejamento, uma capacitação prática, né, de como funciona esse processo todo, quais são as metas que nós pretendemos alcançar durante os 4 anos. Depois, também houve a reunião voltada à elaboração do diagnóstico setorial e também a divulgação da enquete para a participação popular. Após isso, a consolidação desse diagnóstico setorial e o encerramento da enquete de participação. Ato seguinte foi a reunião de um planejamento para apresentação e consolidação dos dados levantados, com posterior divulgação no site oficial. Nessa etapa, também foi apresentado o estudo da receita estimada para o período, que servirá como fonte de financiamento dos programas e ações definidos, e também o esboço inicial da estrutura programática. Após disponibilização das propostas, contendo as minutas dos respectivos projetos e acompanhada dos anexos pertinentes que está em tramitação nessa Casa de Leis. Em síntese, o Rafael já abordou, mas o PPA, que é o Plano Plurianual, ele é elaborado a cada 4 anos, estabelece os programas e ações que o município realizará durante os próximos exercícios. No caso aqui, 2026 a 2029, é a peça do macroplanejamento municipal, né? Abrange 4 anos. Já a LDO, elaborada anualmente, estabelece os parâmetros e diretrizes para o orçamento a ser executado e elaborado. Na lei orçamentária, elaborada anualmente também, deve-se respeitar os programas e ações estabelecidas no PPA, bem como as prioridades estabelecidas pela LDO. É a última peça do planejamento a ser elaborada e a responsável pela execução do orçamento municipal. De igual modo aqui, o Rafael já abordou, o artigo 165 da Constituição Federal definiu essa sistemática de planejamento. E o sistema aborda o quê? Nesse ato, estamos na primeira fase, no PPA, que subsidiará as LDOs dos 4 próximos exercícios e, por consequência, a LOA. Então, nesse momento, ato seguinte já encontra-se nesta Casa de Lei a LDO 2026 e, até outubro, apresentaremos a Lei Orçamentária Anual do município. Agora abordaremos um estudo, aqui de forma sintetizada, mas no anexo apresentado das receitas, tem um estudo desde 2021 até 2029 com as projeções, para ver a metodologia de cálculo utilizada, né?
Então, para o ciclo 2026 a 2029, a Câmara e a Prefeitura contará com uma estimativa de arrecadação na ordem de R$ 68.300.000 para 26, R$ 72.398.000 para 27, R$ 76.742 para 2028 e para 2029 R$ 81.346.000. Essas são estimativas aproximadas, né? Toda a elaboração de LDO e orçamento, elas devem ser revistas e ajustar. Olha, aqui pode um pouquinho mais, aqui frustrou, e vai se ajustando a peça. Então, não são valores absolutos que não vão sofrer mais alterações, estão sujeitos, sim, a alterações. Exatamente, o prefeito acabou de fazer uma colocação que nós havíamos uma perspectiva de arrecadação para esse exercício e o cenário já deu uma encolhida, não alcançando a meta até o momento previsto inicialmente. Dando sequência aqui, para não abordar muito extenso, né, ficar muito extensa, eu peguei principais fontes de financiamento, que são as receitas estimadas aí. Com impostos, taxas e contribuições, 14 milhões. Transferências de FPM, 21 milhões. Transferências do SUS para a área da saúde, né, na ordem de 2 milhões. Transferências de educação, 1,5 milhão. Transferência do ICM, 16 milhões. O IPVA na ordem de 4 milhões e a transferência do Fundeb em torno de 12.700. Nessa linha de baixo das deduções das receitas, eu coloco aqui porque, logo, se nós somarmos esse quadro com algumas receitas, vai dar aquela falsa sensação que os 68 milhões não é verdadeiro. Porém, algumas receitas, a exemplo da FPM, ICM e IPVA, ela conta com a dedução para a formação do Fundeb, ou seja, 20% fica retido para vir em forma de Fundeb para o município. Abordada a parte da estimativa da receita, vamos entrar no custo dos programas e ações. Então, daqueles 68.300.000, como a Câmara não tem receita própria, ela vive do repasse do 10º, ficou distribuído 65.840.000 para a Prefeitura, dos 2.460.000 que o Rafael já abordou aqui para o Poder Legislativo. De igual forma, com a projeção, né, para os demais exercícios. Aqui, só para, de uma forma sucinta, é uma peça, né, bastante detalhada. Nós vamos balizar aqui os programas, que é o primeiro lá, encargos especiais do município. O que são os encargos especiais? São parcelamentos, algo que não traz um retorno imediato para a população, pagamento de, né, precatórios. Então, dentro desse programa, nós temos as seguintes ações. Amortização de parcelamentos do INSS, que é um parcelamento de 2013, que está vigente até hoje, na ordem de R$ 150 mil por ano, ele estima-se, né? Projetado com a inflação para os demais exercícios. O registro com inativos e pensionistas, aqueles custeados pelo município, R$ 1.153.000. Os encargos com operações de crédito, na ordem de R$ 1.700.000. Com amortização dos parcelamentos de operação de crédito, R$ 1.645.000. Contribuição mensal para o PASEP, que, independente de qualquer coisa, nós temos que recolher 1% da receita, base de cálculo, né? R$ 666.000. E a amortização de sentenças judiciais, como o município está inserido num regime especial de precatório, deposita-se 1,14 atualmente da RCL para liquidação de precatórios judiciais. Quanto ao processo legislativo, o Rafael já abordou essas ações aqui, né? Vamos avançar para a gestão administrativa. Dentro desse programa de governo estão as atividades do gabinete, estima-se em 717 mil, as atividades da assessoria jurídica municipal, 317 mil,
Atividades da unidade de fiscalização, R$ 142.500. Atividades da unidade de pessoal, R$ 2.061.000. Atividades da Secretaria Administrativa, R$ 502.000. E atividades do material e patrimônio, que é o almoxarifado, R$ 615.000. Atividades com agricultura e abastecimento, R$ 54.000. Atividades da contabilidade, R$ 427. E atividades da tesouraria, R$ 866.000. Dando sequência, abordaremos agora o programa de gestão educacional municipal. No programa, nós temos essas atividades dos serviços educacionais, que engloba o Fundeb, pessoal civil, entre todo o custeio necessário por funcionamento, e atividade da merenda escolar, atividade do transporte universitário, numa ação diferenciada, por conta que não pode ser contabilizada dentro da educação básica do município, e as atividades do ensino superior à distância. Na gestão de cultura, turismo, esporte e lazer. Atividades de cultura e turismo, R$ 968.000, onde são realizados eventos do município, né? E as atividades esportivas e de lazer, R$ 413.000. Já no programa de gestão da saúde municipal, atividades dos serviços de saúde, atividades de castração de animais domésticos de pequeno porte. Essa ação de governo aqui, inclusive, foi objeto, em algum momento atrás, aí, de inserção por esta Câmara, uma emenda, e me parece um serviço aí continuado, então nós consignamos também nessa peça. Quanto à gestão dos serviços municipais, temos atividades de limpeza pública, estimada em R$ 1.173.000, atividades da unidade de serviços municipais, R$ 4.637.000, atividades dos serviços funerários, R$ 146.000, atividades de parques e jardins municipais, R$ 230.000, atividades da unidade de engenharia, R$ 636.000, atividades de serviços de água e esgoto, R$ 3.342.000, atividades dos serviços de estradas municipais, R$ 443.000, e operações da atividade delegada, estimada em R$ 240.000. Da gestão da assistência social, seriam as atividades da unidade assistencial mesmo, e a do Fundo Social de Solidariedade, totalizando aí R$ 1.880.000 no ano. E a reserva de contingência municipal, que é algo destinado para acudir a algum ato previsto que aconteça no decorrer do exercício, ter uma segurança aí. É importante, né, constar isso daí. Exatamente. O prefeito, mais uma vez, bem colocou que, na reserva deste ano aqui, nós vamos ter que acertar, anular e transferir para a execução do projeto da substituição da caixa d'água da Vila Rise. Foi já foi votado, perfeito, maravilha. Então, gente, só de uma forma muito simplificada, mas dentro de cada ação dessa, na hora da elaboração do orçamento, nós temos que separar o que é vencimento com o pessoal civil, o que são as obrigações patronais, o que é o material de consumo estimado para o exercício, os serviços de terceiro prestado, energia ou terceirizações que eventualmente possam ocorrer. Essa aqui vai ser a estrutura que vai balizar a elaboração do nosso orçamento para 26 e os demais exercícios. Evidente, gente, que nós estamos vivendo um cenário atípico com a questão das emendas impositivas do governo federal e estadual, que nem sempre é possível prever. E, na questão do princípio da prudência, vamos deixar de consignar e, se obter êxito numa emenda, a gente remete um projeto criando o crédito e submetendo a apreciação também da Casa de Leis aqui e da população como um todo. Então, quais os resultados esperados, né? Melhoria na qualidade de vida da população, ampliação do acesso aos serviços públicos, saúde, educação, saneamento, transporte, lazer,
redução das desigualdades sociais, promoção da inclusão social. Fortalecimento da gestão pública, maior eficiência e eficácia no uso de recursos públicos, modernização administrativa e tecnológica. Gostaria de fazer uma ênfase aqui nessa modernização. Nós estamos em fase de implementação do FluoDocs, que é um sistema de protocolo eletrônico, tramitação interna. Então, qualquer cidadão poderá acompanhar, fiz um requerimento, como está, onde está parado, foi atendido. O aumento da transparência e da participação popular vem de encontro com essa realização desta audiência, né? Desenvolvimento econômico local, geração de emprego, né, e renda, estímulo à inovação e ao empreendedorismo, sustentabilidade ambiental e urbana, sendo a conservação ambiental e o uso racional dos recursos naturais, gestão adequada de resíduos sólidos e saneamento, planejamento urbano sustentável e habitação de interesse social. Basicamente, é o que qualquer governo almeja, né, de resultado, e acredito que, da minha parte, né, só deixar vocês à vontade para qualquer sugestão, e, mais uma vez, parabenizá-lo a essa iniciativa, que já vem recorrentemente acontecendo, e conte com a gente, que puder colaborar nos processos, tirar dúvida, a qualquer momento estamos à disposição, tá? Passo a palavra aí para o presidente. Obrigado, viu? Muito obrigado, Cacá. Agradeço a atenção. Agora abrimos perguntas para a comunidade, os vereadores. Quem quiser fazer uma pergunta, fica à vontade, viu? Ninguém tem pergunta, dúvida? Liga o microfone. Esse último item aí que falou a respeito do planejamento ambiental, eu acredito que nós, quando vier a LOA, talvez a gente possa acrescentar uma emenda para criar um orçamento para desapropriação de uma área, para dar destinação aos resíduos sólidos, para dar a destinação correta, porque a prefeitura, pelo que a gente percebe, não tem uma área para se fazer essa reciclagem. Então, se a prefeitura tiver condições de pôr no orçamento para o próximo ano um recurso para desapropriar uma área, talvez, né, propor uma desapropriação de uma área para a gente criar esse projeto a respeito do meio ambiente. Eu acredito que é uma indicação válida, né? O prefeito, com certeza, vai dar uma atenção especial. Vamos analisar. Para isso, nós temos um período de elaboração do orçamento e também possibilidade de elaborar um estudo de viabilidade, né? Qual que é o caminho melhor? Seria a desapropriação? Eu acho que tem que demonstrar se, de repente, se eu elaborar alguma coisa com terceiros, fica mais vantajoso, mas acredito que o prefeito pode complementar a fala aí, mas é o momento. Estaremos até meados de outubro nessa fase de elaboração do orçamento. Obrigado. Vereador Décio, boa pergunta, né? O momento do meio ambiente, né? Não só o lixo, que é um problema, quanto a água, né? Mas falar em lixo, essa semana, inclusive, eu estive em uma reunião no consórcio a qual somos filiados, né, o consórcio de municípios da Mogiana, e estamos caminhando para um projeto em polos, né? Por exemplo, o Dumont está no polo Guariba, para a questão do lixo, da reciclagem do lixo, para a separação do lixo, onde há um projeto piloto, se não me falha a memória, em São Joaquim da Barra, que está prestes a se iniciar. Esse polo custa 8 milhões de reais, né? Serão 8 municípios. A grosso modo, seria 1 milhão por município, né? Porém, não é assim, né? Dumont tem 10 mil habitantes, Guariba tem 35, por exemplo, né? Santa Lúcia acho que tem 7, 7,5. Então, assim, seria uma divisão aí por nível populacional. Esse projeto inicial seria para o lixo, né? Onde
eles conseguem depositar no máximo 20% do lixo, o restante seria reciclado, inclusive tem até me fugiu o nome lá, que é vendido para a fábrica de cimento, enfim. É um projeto que vai depender de um financiamento, uma coisa do município, de fazer um consórcio, um polo dentro desse consórcio, né? Que a gente já está preocupado e estamos se movimentando para isso. Mas como que Dumont tira 1 milhão do orçamento hoje? Né? Então, assim, é uma coisa que a gente, se fizer sozinho, é pior. 8 milhões. Né? Então, assim, depende muito de investimento. Né? Até nessa última reunião, já estamos a várias reuniões, por exemplo, nessa, por coincidência, não é nem coincidência, mas acabou sendo na sede da Caixa, onde nos oferecem financiamento, né, não só para Dumont, para todos os municípios, mas a gente está sentindo na pele o financiamento. Né? Então, assim, praticamente é uma coisa que é necessário, é preciso fazer, mas vai exigir um malabarismo, principalmente numa hora dessa que o município vem sofrendo com queda de arrecadação, outros empréstimos já foram feitos, que a prefeitura começou a pagar, né? Mas o nosso governo, a nossa administração, já está atento para isso. Né? E se não for com parceria, a prefeitura sozinha é quase que impossível hoje ter uma área exclusiva do município de Dumont. Né? E a gente está tentando aí ver o quanto vai tocar para Dumont, de repente, para a gente analisar realmente quanto vai custar isso. Mas já é uma coisa que a gente já está preocupado e vem trabalhando já, pelo menos, eu fui em 3 reuniões já com esse sentido aí de poder dar um destino melhor para o lixo. Inclusive, hoje Dumont paga aí cerca de R$130 a tonelada do lixo, né? A previsão lá, se a gente fizesse consórcio, cai para 65. Né? Então, assim, praticamente, ele vai pagar a metade do empréstimo que a gente precisaria fazer, por exemplo. Né? Mas isso aí está caminhando, a gente está vendo, e vamos ver o que vai tocar para o município. Né? Tem também uma diferença, né? Vamos pagar 65, só que nós vamos aumentar a distância para levar o lixo. Né? Então, não é bem 65. Então, são coisas que a gente tem que pesar, mas que nós não estamos parados, estamos buscando aí alternativas para o município, que a gente sabe que é o grande problema do mundo, né? Que pode virar uma solução, que tem muita gente ganhando dinheiro com lixo, por exemplo. Eu gostaria, assim, já que nós estamos num debate, a preocupação com o crescimento da cidade, com esses loteamentos que estão acontecendo, porque se a gente não tiver uma área, não digo para depositar todo o lixo e trabalhar ele ali, mas se a gente, durante essa gestão, não vou nem dizer que seja esse ano, é só o ano que vem, uma máquina para trituração de galho, uma máquina para triturar entulho, diminuir o volume num local que a prefeitura basicamente não tem. Então, por isso que eu queria ver se a gente conseguisse criar um local, colocasse uma máquina de trituração de galho, triturar entulho para diminuir o volume, mesmo que seja para levar para uma outra cidade. Por isso que a ideia minha é a ideia do futuro. Vocês estão notando aí que o custo da caçamba, embora é só a metade, mas a caçamba leva muita madeira, muita coisa, e fica caro. Você pode ver, a outra gestão parece que era 600 mil o que gastava por ano, estava no orçamento, não sei, talvez nem gastasse. Mas, por isso que tem que ser nesse planejamento, para a gente conseguir ver se a gente consegue um local. Por exemplo, eu tenho 4 pneus para descartar. Aqui, para levar na garagem, teve até sugestão para se colocar os pneus lá, mas não tem o local. Tem que criar, porque não é só pegar o lixo aqui, pôr na caçamba ou no caminhão e levar. Então, nós temos que se atentar para isso. Então, nessas discussões agora dessas leis aí que vão vir aqui para a Câmara, eu ainda vou bater mais nessa tecla, ok? Obrigado, senhor prefeito. Muito obrigado, Décio. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Vereador Mischa. Boa noite a todos presentes. Tenho 2 perguntas aqui, na verdade, 2 questões para falar. A primeira é sobre a castração dos animais, né? A gente sempre
desde janeiro a gente está comentando aqui. Parabéns por ter colocado em pauta, orçado esse valor de R$100 mil anual aí. A gente precisa mesmo, né? Todo mundo está percebendo. Cada vez mais a gente fala dos animais, então parabéns mesmo por orçar esse valor aí para a gente. Outro ponto, daria para a gente analisar e pensar num setor de zoonoses, estou falando assim, jogando, aberto, porque não sei o valor que fica, a quantidade, não tenho nenhum estudo ainda elaborado, mas a gente já pensar nesse setor de zoonoses, nem que sejam pequeno, mas alguma coisa já pensando nessa questão. E a outra seria sobre, a gente está passando, o Décio mesmo falou, cidade crescendo, loteamentos gerados aqui em volta da cidade, sobre segurança, né? Eu não vi aí, se eu não vi, desculpa, a questão da Guarda Civil. Então, para a gente pensar também na Guarda Civil, para passar para a gente 24 horas na cidade aqui, não sei, sei que é um custo elevado, né? Porque passar em todos os bairros, mas é alguma coisa para a gente pensar essa questão de segurança na cidade. Tivemos assalto semana passada, retrasada também na minha rua lá, durante praticamente o dia, 8h30 da noite, né? Então é um momento a gente pensar na parte de segurança também. Vem de encontro ao que eu já expus para o Décio, né? São projetos interessantes que, de fato, têm uma demanda e tudo carece de um estudo, né, de viabilidade. Olha, é possível, quanto custaria, precisa envolver pessoal, precisa envolver veículos, né? E, paralelo a isso, buscar alternativas de recursos junto ao governo federal, ao governo estadual, aproveitar essa fase das emendas impositivas, de repente nós conseguimos avançar nesse sentido, mas tudo carece realmente desse impacto para a gente saber mensurar o custo disso aí, né? Hoje, o que nos preocupa, de uma forma geral, é essa questão das emendas impositivas. Quando ela vem pontual para determinado fim, excelente, implantou lá, tá, beleza. Agora, quando nós trabalhamos no sentido, conseguimos o recurso, mas é uma despesa continuada, você não tem a garantia da continuidade nos exercícios seguintes. Então, precisa realmente ser estruturado, mas bem colocado, vamos ponderar isso também, né? Quiser complementar a questão do centro de zoonose e da segurança pública. O Eduardinho era vereador, estava comigo, a gente já esteve até em Brasília enquanto vereador, e não é simplesmente a gente fazer um cercado e colocar cachorro, né? Um centro de zoonoses, ele depende de uma estrutura imensa, né? Ele precisa ter veterinário, ele precisa ter tratador, ele precisa ter ração balanceada. É a mesma coisa que você pegar e, assim, guardar as devidas proporções, é praticamente como um tratamento de um ser humano, né? Antigamente se fazia um cercado lá, ia enchendo de cachorro, pegava o cachorro no laço. Hoje não é assim. Tem toda uma regra. E isso nós tivemos lá na Funasa, né, Eduardinho? E naquela época, tinha, inclusive, canil tal para impor. Só que, com todas as demandas que a legislação exige, né, ela falou assim, eu já falo para você, ela falou, quantos habitantes tem no Mon? Vamos falar hoje, 10 mil habitantes. É impossível, financeiramente, o custo para o município ter uma zoonose, porque é veterinário, é um carro, é tratador, é o espaço, e foi elencando várias e várias coisas que, infelizmente, ainda hoje, torna-se impossível, né? Então, assim, a gente tem que fazer o que a gente está pensando aqui, começar num controle, né? Eu até, num dos postos de gasolina que eu parei, eu até vi um cartaz, eu estou com uma ideia de levar alguns cartazes, citando até, eu tirei uma foto lá para a gente fazer uma lei, olha, soltar animal é crime, enfim, fazer uma campanha de conscientização para que a gente consiga controlar isso, né? Porque, infelizmente, o melhor dos mundos era ter uma zoonose, ter um canil, ter tudo isso. Porém, infelizmente, é uma despesa elevadíssima para que o município assuma,
principalmente nesse momento difícil, né? Mas é que ela falou, assim, o prédio em si, a estrutura, você consegue com facilidade. Manter tudo isso é que é difícil, né? Então isso acabou frustrando a mim, o Eduardinho, a todos que estávamos lá, porque a gente realmente tem esse pensamento de que é só ir lá e pegar, mas tem todo um compromisso por trás disso tudo, né? E quanto à segurança, né? Hoje a gente tem a atividade delegada, a gente tem trabalhado com isso, né? Vocês viram aí, a gente paga cerca de R$20 mil por mês para a polícia, né? Que a gente poderia, se Deus quiser, numa melhora da situação, aumentar esse efetivo, que ainda assim seria muito mais barato do que implementar uma guarda municipal, né? Porque se você colocar uma guarda municipal aí aos moldes da polícia, vamos falar que a gente vai ter pelo menos 2 por plantão. A gente vai precisar no mínimo de 8 pessoas, né? Então, se a gente vamos jogar por baixo aí um salário de R$2 mil, R$3 mil aí para uma pessoa que muitas vezes não vai ter uma arma, não vai ter um argumento, de repente, melhorando uma situação, seria muito mais viável a gente ampliar o número de atividade delegada para o nosso município do que, de repente, criar uma guarda municipal que, pelo tamanho da nossa cidade, ele vai ter muita pouca ação e efetividade no controle do crime, né? E a gente tem que trabalhar, de repente, com algumas coisas assim, de parcerias, né? Montar aí os grupos de bairro, denunciar, vir um carro suspeito, chamar a polícia, seja o prefeito que esteja lá. Que bom que é o prefeito, que bom que é o padre, que bom que é o pastor, mas assim, a segurança, o problema de assalto a gente não vai resolver com guarda municipal. Eu acho que é um trabalho de polícia, de população, de todos nós, né? É lógico que se a gente tivesse condição, ter a polícia, ter a atividade delegada, ter a guarda municipal seria importante, mas, infelizmente, né, o nosso orçamento não nos permite no momento. Senhor presidente, eu queria dar um adendo aí. Eu ia perguntar para o prefeito como que está o monitoramento eletrônico aí das câmeras da segurança. Dá para o senhor dar uma posição aqui hoje para nós? Assim? A gente recebeu as câmeras sem funcionamento, né? E, infelizmente, tem muito pouca câmera funcionando. A empresa que ganhou a licitação, ela é de São Paulo, a gente já oficiou, a gente tenta contato telefônico e, infelizmente, a gente não está conseguindo uma resposta para que funcione 100%, né? Inclusive, a gente está preso por conta de garantia, você não pode contratar outra, a empresa não responde e, enfim, a gente está com uma certa dificuldade. Está funcionando parcialmente hoje. Obrigado, senhor presidente. Só querendo complementar sobre a GCM, o prefeito, foi até discussão na legislatura passada, onde a gente questionava, né, a implementação da GCM. E a gente fica até abismado na parte quando fala que cidades, municípios abaixo de 50 mil habitantes, a GCM não pode andar armada, né? Qual que é a diferença, né, de uma cidade acima de 100 mil e do assaltante que vem, o cara que vem roubar de uma cidade pequena e uma cidade grande? É isso onde que fica inviável também para a gente, né? Que respeito que a GCM vai estar sendo implementada no município, sendo que ela não pode andar armada, ela não pode, as obrigações dela são totalmente diferentes, né? A gente pega uma GCM de Sertãozinho, o pessoal tem mais medo da GCM de Sertãozinho do que da própria Polícia Militar. Nossa particularidade, né? O que acontece muito com a nossa cidade é assim, né? Quando há um aumento de cerco em Sertãozinho, Ribeirão Preto, eles acabam migrando para cidades vizinhas aqui, né? Então isso você pode ver que parece que começa uma temporada de assaltos, depois para, né? E é assim, né? A gente tem que ir cercando conforme a gente vai conseguindo. E eu acho que ainda, para nós, para Dumont, ainda a melhor situação ainda é a atividade delegada, porque a gente vai ter um pessoal mais preparado, um pessoal com mais, como você falou, no mínimo está armado, né? Enfim,
eu acho que vai dar ainda mais resultado, né? E a gente pode até, melhorando a situação financeira, né? Como nós dissemos aqui, a previsão desse ano é 65 milhões. Só que não vai chegar a 65 milhões. Quer dizer, além disso tudo, nós começamos a pagar os financiamentos. Então, assim, hoje está tudo muito contado. Se a gente cochilar, a gente não honra os compromissos que tem, né? Então, infelizmente, o momento agora não é de fazer ampliação, né? Pra você ter uma ideia, vocês viram aqui, o FPM e o ICMS são as duas maiores receitas. A gente recebe 10, 20 e 30. Nós recebemos em torno de 100, não bateu 120 mil nenhum dos dois. Um foi 112 e um 119, numa parcela que teria que ser quase 500 mil, dia 20 passado. Sim, para vocês verem como que tá, a situação está assustadora, está preocupante ao extremo, né? E aí você pega promotor querendo falar de caixa d'água, quer que troca a caixa d'água, quer que troca, tá praticamente com um revólver na cabeça, querendo uma caixa d'água nova lá, porque tem uns achados, né? Aí o outro quer porque quer que por conta da queimada. O outro, então, gente, tá difícil. Todo mundo quer que faz as coisas. O dinheiro diminui, eles tiram o dinheiro, eles aumentam o serviço. Nós tivemos aqui nós pagamos aí mais de 100 mil reais de remédio, de um remédio. Não estou nem falando da moça, coitada. Ela está certa, ela tem que procurar. Mas é uma ação que teria que ser no governo. Nós pagamos aí 4, 5 meses, né, Thalita, de um remédio de 30 mil reais por mês, que dava para 28 dias. Quer dizer, eles não querem saber se tem dinheiro, eles não querem saber se está caindo a arrecadação. O município está tendo que fazer e que se vira. Eduardinho. Falar. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, aos funcionários da Câmara, as nossas secretárias da Cultura, Educação, Saúde, que estão aqui hoje, né? O Ricardo, todo o pessoal que nos assiste também pelas redes sociais, Cacá e Rafael, os grandes aí, mestres dos números. Eu queria só complementar, prefeito. Realmente, lá, o controle de zoonoses, viu, vereador Mischa? Na época que nós fomos buscar, eu salvo melhor, eu não lembro se era a viabilidade dele era para municípios, eu não lembro se era acima de 30 mil ou 50 mil habitantes. Então, na hora, imediatamente, falou, cidade como a de vocês, vocês não conseguem administrar um centro de zoonose, haja visto o número de funcionários qualificados que vocês terão que ter lá disponíveis, praticamente 24 horas, então, para o município pequeno não dá. E assim, a gente estende para a questão da segurança. As guardas municipais, como que você vai colocar um cidadão do Monense na madrugada para ser recebido a bala? Porque o bandido sabe que ele não vai ter arma. Ele vai ter medo, infelizmente, vai passar uma madrugada sofrendo em prédios públicos ou pela rua, aguardando o ladrão, o bandido chegar na bala, porque, infelizmente, o bandido hoje perdeu o medo. A polícia já tem certa dificuldade e luta muito, então, por isso que a atividade delegada ainda está sendo a melhor opção. Pode ser que, melhorando agora, está tendo algumas inovações da Polícia Municipal, né? Quem sabe agora o município pequeno terá também utilizar as cidades maiores para treinamento e assim por diante, da gente conseguir, né? E também queria deixar registrada essa luta que foi, né? Os 100 mil para castração, que está aí, é uma verba, um recurso do delegado Olim, prestes a ser perdido, porque há anos está aqui no nosso município em caixa, não é utilizado por questão política. Mas agora, mais uma vez, outra situação, que agora a castração, que nós vamos tirar do papel. Parabéns, prefeito, e toda a equipe aí. O vereador, só para você ter uma noção, a parte da castração na época foi 80 mil, hoje está na média de 111 mil reais, só que esse 100 mil que apareceu hoje aqui foi uma emenda que a gente fez na última legislatura, que eu agradeço ao TET ter a sensibilidade de ter mantendo, né?
Então, automaticamente, se a gente for fazer essa parte, hoje o município vai contar com R$210 mil, né, que é 100 mil que o município entra e os 111 mil, mais ou menos, que a gente tem da verba que vai fazer 3 anos, mais ou menos, que está parada, que eu acredito que já está em andamento já, e a gente vai colocar o mais rápido possível. Só para complementar sobre essa questão desse recurso, inclusive essa semana, a gente não tem parado de cobrar, e tanto nós como administradores, executivo e o legislativo, os vereadores, né? A gente teve aqui uma dificuldade para justificar a prorrogação desse convênio, né? Nós estamos lutando lá, inclusive essa semana movimentou essa questão, porque é um recurso que está há 3 anos parado, e a gente tem um prazo curto, porque daqui a pouco esse dinheiro volta, né? Então, assim, essa semana eu tive até, o Fernandinho, estou até lendo aqui o que ele me mandou, porque ainda a gente está tentando recuperar esse dinheiro. Vou até ler aqui o que ele falou, passando um retorno da prorrogação do convênio da castração. O ofício enviado, as justificativas plausíveis foram aceitas pelo Felipe da Secretaria, o cara que faz analista, né? Esperamos que agora saia o termo aditivo da prorrogação. Então, assim, ainda a gente está com risco de perder esse dinheiro por estar aí tanto tempo parado, né? Prova disso que um recurso de 80 mil hoje está em 106 mil reais, né? Quase que 1/3 do valor, né? É de juros de tanto tempo que está aí parado, né? Eu gostaria de falar a respeito disso aí, é coisinha rápida. Além dessa castração, as pessoas que não têm condições de recolher esses cachorros, levar para castrar e depois dar manutenção durante o tempo que esse animal tem que ser acompanhamento depois da castração. Essa é uma das dificuldades também, porque nós não temos espaço. A empresa que vem, ela pode vir aí fazer a castração. E quem levar o cachorro para castrar, às vezes mas já não vai ser cachorro de rua, esses cachorros que estão soltos. E esses daí? Esse aí é o problema. O povo fica reclamando que o cachorro, tratando dos cachorros na rua, mas depois não tem a capacidade de pegar ele, levar e depois assumir o tratamento, os dias que ele tem que ficar na recuperação. Então, por isso, essa é uma das dificuldades, né, prefeito? Sim, essa inclusive a gente tem feito alguns contatos com essas pessoas que gostam de cuidar, porque ele tem um prazo, alguns dias que eles precisam ficar em observação com alguns cuidados, né? Então, a gente vai fazer uma castração aos poucos, e com essas pessoas, infelizmente, ela vai cuidar durante alguns dias aí que será recomendado pelo veterinário. Depois, se não houver uma adoção, infelizmente, ele vai ser solto para a rua novamente, porém, agora com uma chance maior de controle de natalidade, porque já não vai mais reproduzir, enfim, né? É a única forma que a gente tem de usar esse recurso, né? Mais alguém quer fazer uma pergunta? O pessoal da plateia, as secretárias, alguém? Não? Então, depois das perguntas, agradeço ao Rafael, ao Cacá pela apresentação clara e a todos os presentes que participaram pelas perguntas e contribuições. Agradeço também a presença do chefe do Executivo, T. Todas as sugestões questionadas feitas hoje serão registradas em atas e considerando por esta Casa Legislativa durante a análise do projeto. Informo que, a partir de agora, o projeto de lei PPA seguirá para análise das comissões permanentes da Câmara, em especial a Comissão de Finanças e Orçamento, e emitirá seu parecer. Posteriormente, o projeto será discutido e votado em plenário por todos os vereadores. A leitura do citado projeto já passou por leitura no plenário nessa casa, na sessão ordinária número 14, realizada no dia 28 de agosto de 2025. Reafirmo o compromisso dessa Câmara com a transparência e o diálogo. Havendo cumprido sua finalidade, declaro encerrada essa audiência pública. Boa noite a todos.